Matrix, filme de 1999, dirigido pelas irmãs Wachowski, é uma obra-prima, um dos melhores filmes de ficção científica que já fizeram. E aí vem Matrix Reloaded e as coisas começam a dar uma desandada. É bom, mas já não é isso tudo. Agora, Matrix Revolutions, também de 2003, aí já é um desastre. Agora, e se eu disser pra você que eu acho que tem uma explicação política do porquê que essa trilogia foi piorando ao longo do tempo? Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Bom, como você percebeu, nesse vídeo aqui a gente vai relacionar cinema e questões sociais. Se você gosta então desse tipo de discussão, tenho certeza que você vai adorar esse canal, então já se inscreve, que isso, além de te ajudar, me ajuda muito também, beleza? Obrigado. Gente, só um aviso, vai ter spoilers sobre os 3 filmes da trilogia Matrix. Bom, vamos lá então ver por que Matrix de 99 é essa obra-prima. Esse filme é incrível porque ele articulou a linguagem cinematográfica de um jeito muito específico, muito criativo. Por exemplo, como não lembrar daqueles figurinos dos sobretudos com os óculos escuros, ou daquela fotografia cinza esverdeada dentro da Matrix e cinza azulada fora da Matrix, ou então das lutas coreografadas, dos tiroteios, daqueles saltos entre os prédios, tudo sempre destacando de uma forma muito bonita o movimento dos corpos. Sem falar daquela câmera lenta giratória que foi tão copiada posteriormente, que não foi inventada no Matrix, mas que nunca tinha sido usada em filmes de ação anteriormente. Dodge this. E Matrix também juntou várias referências culturais que tinham sido muito bem sucedidas, do tipo os filmes de Kung Fu, as animações japonesas do tipo Akira e Ghost in the Shell, a estética cyberpunk e até filmes de faroeste. As irmãs Wachowski juntaram tudo isso para criar um universo muito único, muito original e marcante, que a gente não esquece mais. Acho que o único ponto negativo são as imagens geradas por computador, o CGI, né? Que não envelheceram muito bem não. Mas tudo bem porque elas aparecem pouco nesse filme. E outra coisa que se destacou muito em Matrix foram aquelas reflexões filosóficas, né? Do tipo, o que é realidade, até que ponto nós somos controlados por um destino, ou nós temos livre-arbítrio, até que ponto aquilo tudo era uma metáfora para o mundo que a gente vive hoje, e essas coisas. Só que eu acho que essas meditações filosóficas, elas só fizeram sucesso porque elas estavam muito bem integradas na forma geral do filme. Como a gente enxerga a história da perspectiva do protagonista Neo, que é um novato, né? Ele também está conhecendo aqui no universo junto com a gente. Aquelas reflexões, elas combinam com o clima de mistério, de investigação daquele mundo. Welcome to the desert of the real. Muito bem, daí vem Matrix Reloaded e as coisas começam a dar uma desandada. Bom, começa que o Keanu Reeves, ele nunca foi um grande ator, né? Mas no primeiro filme, aquela cara de pamonha dele combinava, porque literalmente ele estava acabando de acordar, né? Então fazia sentido. Mas no Matrix Reloaded, o personagem pedia um pouco mais de confiança, de energia, porque o relacionamento dele com a Trinity evoluiu, ele agora já sabe que é o escolhido, mas ele continua com aquela carinha de besta dele. Você falar que as irmãs Wachowski inseriram umas piadinhas ali no meio, que além de não ter graça nenhuma, elas acabam quebrando o clima da história, que devia ser um clima mais sério, mais dramático, né? What? The kiss. Excuse me. I want you to kiss me as if you were kissing her. E mesmo as reflexões filosóficas, que eram tão importantes, elas começam a dar uma derrapada aqui. Como bem colocou o canal The Wisecrack, todos os diálogos filosóficos desse filme repetem exatamente a mesma ideia, de que nós somos controlados por um destino, de que todas as ações do presente são consequências de ações do passado, que tudo está predeterminado, blá blá blá. Sem falar essa frase que vocês vão ouvir agora, que é realmente, acho que a melhor asserção filosófica da história da humanidade. Because some things never change, Jason. But some things do. Mas o maior problema pra mim é o abuso do CGI, que são as imagens geradas por computador. Lembra que eu falei que no primeiro filme isso já era um defeito, mas tudo bem, porque não aparecia muito? Pois é, mas no Matrix Reloaded eles fizeram essa porcaria aqui que parece ter sido tirada de algum jogo do PlayStation 2. Mas nem tudo estava ruim ainda. O Matrix Reloaded trouxe figurinos novos, tão estilosos quanto os do primeiro filme, do tipo os da Niobe ou dos Gêmeos. Teve também aquela cena da festa em Zion, que muita gente criticou, mas eu achei excelente. Porque ele pega aquela ideia de valorizar os movimentos do corpo humano, mas agora eles não estão mais aprisionados ou lutando, mas eles estão se divertindo, eles estão celebrando, dançando, transando.
Sem falar naquela fodástica cena de perseguição na rodovia, porque afinal o Matrix já tinha entregado porrada, já tinha entregado tiro, explosão, faltava o quê? Carro correndo e explodindo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Mas aí, meus amigos, veio Matrix Revolutions. E aí é que as irmãs Wachowski cagaram na merenda de vez. Nesse caso eu acho que é mais fácil falar a única coisa que eu acho que tem de bom nesse filme, que é aquela sequência que começa com um tiroteio, com aqueles caras que ficam de ponta cabeça, e termina com aquela balada gótica muito doida. Aliás, isso é o mínimo que eu espero de um rolê depois da pandemia. E de novo tem o problema do CGI tosco. Mas deixa eu explicar melhor essa ideia. Eu não acho que necessariamente os efeitos de computador precisam ser super realistas. Mas é uma coisa você ter um visual mais cartunesco num filme do tipo Speed Racer, que aliás também é das irmãs Wachowski. Outra coisa é num filme como Matrix, que é um filme que se propõe a discutir justamente as simulações que parecem muito com a realidade. Mas além dos efeitos de computador serem quase sempre muito ruins, o problema do filme é que ele se passa a maior parte do tempo fora da Matrix. E indiscutivelmente as cenas mais legais da trilogia se passam dentro da Matrix. Porque é lá que a porrada come, que os caras desvia de tiro, que pula de prédio, essas coisas. Mas Matrix Revolutions fica quase o tempo todo em Zion, numa guerra que, se você reparar bem, ela não tem importância nenhuma para a história. Os habitantes de Zion não contribuem, no fim das contas, em nada para o objetivo do filme, que é atingir a paz, ou derrotar as máquinas, ou sei lá o quê. E agora que a gente viu que a trilogia Matrix foi ficando progressivamente mais pobre no estilo, vamos tentar entender o porquê que isso aconteceu. O primeiro filme da série apresentou um universo distópico, e ele fez a gente refletir sobre os problemas da sociedade que a gente vive atualmente. Os próximos filmes teriam então que apresentar uma solução para esse problema, tanto o problema da Matrix como, por consequência, a metáfora do problema da nossa sociedade. Olha só o nome do último filme, Matrix Revolutions, ou seja, revoluções. Pô, então agora sim vai ter uma revolução nessa bagaça, os caras vão derrotar as máquinas e as irmãs Wachowski vão mostrar como fazer revolução no mundo real. Só que não. Como escreveu o filósofo Slavoj Zizek, é sintomático que um filme que se propôs a discutir revolução tenha sido um fracasso. Porque a gente vive numa época em que a gente até consegue estabelecer uma crítica sobre a sociedade que a gente vive, mas é muito difícil você conseguir imaginar uma alternativa, pensar como se organizar para de fato transformar essa sociedade. É só se reparar nas grandes rebeliões que aconteceram nos últimos anos, nas últimas décadas. Foram grandes movimentos de insatisfação popular, mas que não conseguiram organizar o povo para tomar o poder, ou pelo menos para transformar radicalmente as instituições sociais. Parece que sempre falta condições de organização ou de construir um programa claro que permita você construir uma alternativa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Primavera Árabe. É um movimento no qual a população protestava contra as ditaduras, mas que acabou redundando no recrudescimento de algumas ditaduras em alguns países, ou então em guerras intermináveis, como está acontecendo na Síria agora. Ou mesmo aqui no Brasil, que as manifestações de junho de 2013 foram sofrendo sucessivos reveses, até que, bom, vocês sabem o que aconteceu depois, né? Vamos aprofundar um pouco mais essa ideia. O primeiro filme da trilogia Matrix estabeleceu muito forte a ideia de liberdade. O oráculo disse para o Neo que ele não é o escolhido e que o Morpheus vai morrer por achar que ele, o Neo, é o escolhido. Mas, em função das escolhas do Neo, ele no fim das contas salva o Morpheus e prova que ele é sim o escolhido. Ou seja, o filme comprova a tese estabelecida lá no primeiro diálogo do Neo com o Morpheus, quando o Neo diz que não acredita em destino porque ele acredita na liberdade de escolha. Além disso, o filme estabelece de uma forma muito clara e sem confusões que existe o mundo real de um lado e o mundo irreal de outro. Do you believe in fate, Neo? No, Why not? because I don't like the idea that I'm not in control of my life. Mas Matrix Reloaded inverte tudo isso. Praticamente todos os diálogos do filme são para reafirmar que, na verdade, o Neo não tem escolha nenhuma. Tudo que aconteceu no presente é determinado por alguma coisa que aconteceu no passado. Então é que nem se fosse um efeito dominó que é completamente previsível. Action, reaction, cause, and effect. Everything begins with choice. No, wrong. Choice is an illusion. E no final o filme é ainda mais duro nessa ideia. Caso você não se lembre, no finalzinho do filme, o arquiteto, que é a máquina que criou a Matrix, conta pro Neo que na verdade esse negócio de escolhido, que supostamente vai libertar todo mundo, é uma coisa programada pela própria Matrix. Seria uma forma de dar aos humanos uma aparência de liberdade e assim resetar a Matrix. The function of the One is now to return to the source, allowing a temporary dissemination of the code you carry, reinserting the Prime program.
E assim como o Matrix Reloaded inverte o filme anterior no quesito liberdade, ele também inverte no quesito separação entre realidade e não realidade e simulação. Porque no final do filme o Neo consegue parar um sentinela só usando as mãos. Só que ele não está conectado no Matrix, ele está no mundo real. Ou melhor, supostamente é o real. Porque pelo jeito, esse mundo também é uma simulação. Bom, então o primeiro filme estabeleceu liberdade e realidade, e o segundo estabeleceu destino e simulação. Então o que é que viria no terceiro filme? Uma síntese? Não. O que veio foi confusão, foi só a repetição da pergunta. Uma das coisas que mais frustrou as pessoas no Matrix Revolutions foi justamente o fato de que ele não respondeu nenhuma das perguntas que foram levantadas nos filmes anteriores. O Neo, por exemplo, ele continua apavorando mesmo dentro quanto fora da Matrix, e o Oráculo não diz nada. O Oráculo só diz que, bom, o Neo tem poder dentro e fora da Matrix mesmo. The power of the One extends beyond this world. Ah, vá. E a mesma coisa continua em relação à liberdade. Numa mesma fala, o Neo diz coisas que são completamente inversas. Olha só. Why do you persist? Because I choose to. You're always right. It was inevitable. Olha, eu até entendo a frustração das pessoas de que o filme não tenha dado resposta nenhuma, mas eu sinceramente não consigo ver isso como um defeito. Eu acho que tá tudo bem, o filme quis deixar as questões todas em aberto. O que eu quero analisar é qual é o sentido político disso. Quem faz política revolucionária está tentando conciliar justamente esses dois polos, entre imaginação e realidade, entre liberdade e estrutura. Funciona mais ou menos da seguinte forma: como que eu posso criar uma nova realidade a partir da realidade que realmente existe, da realidade que existe hoje? Como que eu posso imaginar uma utopia, mas criar essa utopia a partir do que eu tenho hoje, do que realmente existe? Em que medida eu tenho liberdade para mudar, mas em que medida que eu fui condicionado historicamente por pessoas que vieram antes de mim, por pessoas do passado? Só que o que Matrix faz não é propor uma síntese entre esses dois polos, não é propor uma solução. Matrix Revolutions não resolve nada, ele só cria mais confusão. Ou seja, ele não cria metaforicamente uma resposta para quem imagina a revolução, mas ele só repete a pergunta: como fazer revolução? Portanto, o filme não podia ter outro final senão o mais broxante da história do cinema. A gente passou a trilogia inteira achando que o Neo finalmente ia libertar os humanos das máquinas. Mas no fim das contas o Neo se junta com as máquinas para derrotar um inimigo que é completamente maluco, desgraçado da cabeça, chamado Agente Smith. O Zizek diz que isso lembra a aliança entre os comunistas ou os social-democratas e os liberais para derrotar o fascismo. Ou seja, os caras passaram a trilogia inteira dizendo que queriam libertar os humanos das máquinas, para no fim das contas virar uns baita de uns pelegão que se juntaram com as máquinas. Peace. Ou seja, nada de vitória dos oprimidos sobre os opressores, mas conciliação entre oprimidos e opressores. Então, gente, para mim, o problema de falta de alternativa de sociedade é um problema que não é só político, mas é também cultural. E Matrix é uma expressão disso. E isso está não só no enredo, mas na própria forma do filme. Ou seja, uma dificuldade de imaginar a revolução até do ponto de vista estético mesmo. Bom, gente, essa é a minha opinião. E aí, o que vocês acham disso? Vocês concordam? Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso tudo. Esse é um tema muito importante para mim, que eu pretendo continuar aprofundando em outras pesquisas, então o comentário de vocês vai ser muito importante para mim, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes e interpretando o mundo.